quero, em primeiro lugar, me apresentar. Eu sou o pastor Manuel Salles, eu sou o coordenador do curso de teologia do pastor João Ribe. Vocês ouviram aqui o nosso amado pastor Alan Amora e aqui a Vídia Tavares também, do grupo de louvor aqui da Paz e Vida, tá bom? Daqui a pouco eles vão ainda estar fazendo mais louvores, tá bom? Vai ter tempo para tudo, tá bom? Mas o momento agora, o momento das palestras, o máximo de atenção. Já olhe para essa pessoa aí, já olhe para essa pessoa que está do teu lado aí. Olhe bem nos olhos dela, olhe bem nos olhos dela. Fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com ela, tá certo? Então já vamos ver aqui a primeira definição, já para darmos início, tá bom? Sempre vai ter essa sequência, eu vou estar aqui orientando você nessa sequência, tá certo? Em primeiro lugar, nós vamos definir a palavra teologia. O termo teologia se origina de duas palavras gregas, o theos, Deus, e logos, palavra. E quando composto, significa o estudo ou ciência de Deus. No entanto, este é um significado bastante restrito do termo, uma vez que é geralmente usado para abranger não somente o estudo de Deus, de sua natureza, existência, planos e ações revelados, como também sua relação e maneira de lidar com o mundo e com o homem. Olha, só mais uma coisa antes de continuarmos. Todas as palestras, todo o conteúdo, eu tenho no computador. No final, você pode deixar o teu e-mail, eu posso enviar para você, ou você mesmo que já é aluno da Paz e Vida, pode trazer o teu pendrive e eu vou passar para você, tá bom? Você não vai perder nada do conteúdo. Se você quiser anotar alguma coisa, desde já pode anotar, mas todo o conteúdo, até mesmo os slides, se você quiser, eu passo para você, tá bom? Olha, J.W. Brussel define teologia como o estudo que trata diretamente de Deus e de sua relação com o mundo e com o homem. Depois temos outro erudito, o Pfeiffer. O Pfeiffer comenta: o termo teologia pode ser usado tanto para abranger um estudo dogmático de uma parte das Escrituras, como do todo. É difícil encontrar uma boa e abrangente definição para a teologia, pois praticamente todas elas são ou simples demais, ou tendem a dar mais importância a uma das fontes de uma teologia totalmente desenvolvida, excluindo outras. Então, esse é outro erudito que também trouxe a sua definição sobre teologia, mas eu trouxe mais ainda. Charles Rhodes, ao responder à questão o que é teologia, ele diz: se a ciência natural se preocupa com os fatos e as leis da natureza, a teologia se preocupa com os fatos e os princípios da Bíblia Sagrada. Nesta definição, toda a ênfase é colocada sobre a Bíblia como a fonte de conteúdo de teologia. Lewis Sperry Chafer define: a teologia sistemática pode ser definida como a coleta, arranjo científico, a comparação, a exibição e a defesa de todos os fatos e de toda e qualquer fonte relacionada a Deus e às suas obras. Ela é dogmática, pois segue uma forma de tese humanamente desenvolvida e apresenta e verifica a verdade como verdade. Todos esses eruditos, todos esses teólogos, eles definiram, eles tiveram essas definições para a teologia. Continuando aqui. O conteúdo da teologia. Para se entender o que se exige em uma boa teologia, devem-se determinar as fontes dos fatos sobre os quais ela é constituída. A história do crescimento da teologia e os movimentos aos quais ela se sujeitou se encontram em ordem. Essa organização pode ser classificada dessa forma. Então, a partir de agora, você vai entender de onde veio as teologias. Você vai ver que existe bastante fontes de teologia. Aí é daí, amados, que você vai tirar
qual teologia você vai querer seguir, qual definição você vai querer seguir, a partir desse meio, a partir de onde aquela definição ela saiu. Vamos ver de onde a primeira aqui, por exemplo, essa organização. Em primeiro lugar, a Bíblia e a teologia bíblica. A primeira teologia é essa, a da Bíblia. As igrejas mais antigas tinham como conteúdo de sua teologia o Antigo Testamento, o discurso dos apóstolos e o número gradualmente crescente de livros, que seriam finalmente separados como cânon do Novo Testamento. Então, a igreja primitiva, de onde vinha a teologia da igreja primitiva? A teologia da igreja primitiva, ela vinha exatamente do Antigo Testamento, vinha da pregação dos apóstolos. É óbvio, amados, eles não tinham ainda o Novo Testamento como nós temos, eles não tinham ainda as cartas paulinas, eles não tinham ainda o Evangelho. Então, qual era a pregação? O que é que era ensinado nessas igrejas? As igrejas primitivas, era ensinado o Novo Testamento, era ensinada a pregação dos apóstolos, e era ensinada a Bíblia Sagrada. Aí depois veio as demais teologias. Segundo lugar, a teologia da tradição. Preste bem atenção nisso. A teologia da tradição. A Igreja Católica Romana coloca a igreja acima das Escrituras, ao invés de sujeitá-las a elas. Os católicos afirmam que a Igreja Católica nos deu a Bíblia. Alegam, porém, que as Escrituras não contêm todos os ensinos dos apóstolos, nem desenvolvem muitas doutrinas que são apresentadas apenas de uma forma embrionária. Algumas doutrinas foram transmitidas pela tradição, algumas foram desenvolvidas a partir de sua forma embrionária pelos patriarcas da igreja, e outras ainda estão sendo trabalhadas. Preste bem atenção, essa outra teologia, ela já veio das tradições. Eles começaram a pregar que não bastava só a Bíblia. Não bastava só a Bíblia, não, para pregar sobre Deus. Então vieram com as tradições. Vamos ver aqui algumas doutrinas que foram desenvolvidas. O purgatório, as orações pelos mortos, a adoração a Maria, as indulgências e o próprio papado. Tudo isso, amados, é a doutrina das tradições. Isso aí foi criado depois da igreja, a igreja primitiva. Isso aí já veio sendo tratado com as tradições. Exemplos de doutrinas desenvolvidas a partir de sua forma embrionária: a Imaculada Concepção de Maria, sua trasladação diretamente ao céu e a declaração de sua mediação entre Deus e o homem. O Concílio de Trento declarou em 1546 que a palavra de Deus contida na Bíblia e nas tradições possuem a mesma autoridade. Então, com esse concílio, eles declararam o quê? Que a palavra, que a Bíblia Sagrada, a tradição da igreja tem a mesma autoridade. Que a palavra, que a própria Bíblia, aquilo que é a tradição, ela tem o mesmo grau de autoridade. Então isso aí é uma fonte também de uma teologia. A teologia católica, ela veio dessas fontes aí, né? Mas não para por aí. A terceira, os credos e a teologia confessional. Embora todos os fatos da revelação divina possam ser encontrados nas escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento, a igreja descobriu que eram necessários muitos estudos e cuidadosas considerações para que os fundamentos da fé não fossem destruídos por deduções errôneas. Então, com o passar dos anos, eles começaram a analisar que aqueles ensinos já ficaram distorcidos. Então eles criaram o quê? Os credos. A partir dali já veio uma nova teologia, a dos credos.
Cristo, olha qual era a dúvida deles aqui. Cristo era realmente Deus, no mesmo sentido de Deus, o Pai? Ou ele era somente o mais supremo dentre os seres criados? Então surgiu exatamente daí. Dentro da igreja, começou aquela discussão: será que Jesus Cristo é realmente Deus? Ou será que ele é apenas uma das grandes criaturas de Deus, a maior das criaturas? Então ficou essa discussão. Então eles teriam que ter um só credo, para não haver o quê? Dentro da própria igreja, uma divisão. Jesus Cristo é Deus ou não é? O Espírito Santo é Deus ou não é? Ficou aquela discussão. Aí por isso foi criado os credos. No século II, o credo dos apóstolos se desenvolveu a partir daquilo que pode ter sido apenas uma confissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele é atualmente repetido pelas congregações cristãs em várias igrejas ortodoxas, todos os domingos, embora esse movimento tenha começado com grandes credos dos 6 primeiros séculos. Credo de Nicéia, em 325, de Calcedônia, em 451, o credo de Atanásio, em 500. Na verdade, ele recebeu o seu maior impulso da igreja protestante. A de Augsburgo, em 1530, Genovesa, 1549, a Confissão Belga, em 1561, o Catecismo Heidelberg, em 1563, os 39 artigos, a Confissão de Fé de Eltemister e os Catecismos Maior e Menor, em 1648. Então aí já veio o quê? Essa nova fase da teologia, amados. O que começou apenas com a Bíblia, passou pelas tradições, agora vieram os credos. Aí depois veio, amados, a filosofia e as teologias filosóficas. A teologia agora ela já está junto com a filosofia. Na história da igreja, a filosofia tem sido de grande influência na formulação da teologia. Mesmo as epístolas do Novo Testamento são, em parte, o resultado de alguns estudos filosóficos daqueles dias. A filosofia pode influenciar a teologia negativamente, como fez o gnosticismo, ou pode influenciar positivamente quando há uma síntese entre a teologia e a filosofia. Então, essa teologia, junto com a filosofia, ela pode sim trazer sérios danos, mas ela pode também estar contribuindo. Basta que haja essa síntese, né? Basta que haja esse paralelo. Continuando. Agostinho tentou ajustar o platonismo ao cristianismo. Logo depois, o cristianismo e o neoplatonismo. A visão romana sobre pecado, salvação, celibato e purificação é afetada por esses erros filosóficos. Quando nós vemos hoje, amados, tantos erros de interpretação na Bíblia, vieram basicamente, né, da filosofia. Esses erros de interpretação, juntando a teologia, juntando a palavra de Deus com a filosofia. Aí vieram o quê? Os erros de interpretação. Algo que era basicamente já aquilo que era certo, ficou meio que uma pessoa acreditava de uma forma, outra pessoa já interpretava de uma nova forma. Tudo isso, amados, a teologia ela veio se desenvolvendo. A quarta fase, a quinta fase, a ciência e a teologia liberal. Também é um tipo de teologia. O materialismo tem constantemente se levantado para desafiar o teísmo. A teologia da evolução, em particular, tem sido usada para desafiar as descrições de Gênesis sobre a revelação e a descoberta de requisitos antropológicos, para contestar
os registros de Gênesis sobre a criação do homem e a sua queda. Então, principalmente, a teoria da evolução, ela veio contestar o ensino bíblico, principalmente de Gênesis, a criação do homem. Como se originou todas as coisas? Aí veio o Charles Darwin com essa teoria, e essa teologia, amados, eles tentaram juntar tanto a filosofia, tanto a ciência com a teologia. Aí veio, mais uma vez, esses distúrbios. E aquilo que era tão transparente, aquilo que era tão correto, se tornou como? Obscuro. Eles tentaram explicar a Deus de uma forma apenas científica, aquilo que é provado. Mas nós sabemos, amados, que nós cremos em Deus, em primeiro lugar, pela nossa fé, e a fé é algo transcendental, não pode ser provada, vamos dizer assim, cientificamente. Então isso aqui também era uma distorção teológica. O positivismo filosófico limita o conhecimento ao fenômeno ou fatos conhecidos da existência. E o positivismo lógico vai além e questiona o próprio significado de afirmações a respeito de Deus, alegando que elas são baseadas em ideias que não podem ser comprovadas como fenômeno físico, através de testes de laboratório. Portanto, as duas filosofias, tanto a da ciência como a teologia liberal, negam a realidade de Deus e a veracidade da teologia. Eles faz toda essa complexidade. E aquela pessoa, quando ela crê em Deus, e ela tem essa fé, não precisa de algo tão complexo, sim ou não? Só que eles tentaram, isso amados, eram pessoas que diziam que criam em Deus, só que tentavam explicar até fenômenos como milagres. Não se explica um milagre. Um milagre, como diz, aquele jargão, o milagre não se explica, ele se vive. Então todas essas teologias, elas vieram com o tempo, elas foram nascendo de dentro da própria igreja, essas filosofias. A sexta, a história das religiões e religião comparativa. Preste bem atenção essa teologia aqui. Essa teologia ensina que a cristandade é resultado de uma longa evolução da religião, a partir de um estado primitivo, através do politeísmo e do monoteísmo. O politeísmo, amados, para você que não sabe, o politeísmo é a crença em vários deuses, e o monoteísmo é a crença em um só Deus. Então, para esses teólogos aqui, que eram também considerados teólogos, para eles, a cristandade é um resultado de uma longa evolução da religião, a partir de um estado primitivo, através do politeísmo e do monoteísmo, até a presente forma. A conclusão, isso leva alguns a concluir que o cristianismo é o resultado de um longo processo de desenvolvimento do puro paganismo, a sua forma atual. Então essa era a crença desses teólogos. Eles dizem que a cristandade, o cristianismo, veio com as épocas, com as transformações das religiões, e a origem delas qual era? O paganismo, o politeísmo, daquelas religiões ocultas. Então, eles dizem que o cristianismo é a junção, é a transformação dessas religiões, e chegam até esse estado atual. E o último estágio aqui, psicologia e abordagem psicológica. Pelo menos 3 homens aqui, o Kant e o Schleiermacher e o Hitchens, desenvolveram suas teorias, e o resultado delas é esse. Olha o que eles dizem aqui nessa teologia. O objetivo do homem é o reino de Deus na terra, mas isso deveria ser baseado no julgamento dos valores que o homem obtém tomando suas próprias decisões a respeito de Deus. Schleiermacher diz: o homem pode estabelecer
uma religião pagã da mesma forma que a cristandade o faz em seu desejo de expressar seus sentimentos de dependência de uma força superior. Hit diz: se esse julgamento de valores for verdadeiro, uma criança também pode ser salva por acreditar em Papai Noel tanto quanto em Jesus Cristo. Parece brincadeira, sim ou não? Essa era uma das teologias. Como a teologia ela foi se desenvolvendo, chegando até a psicologia. Então, para eles, olha, da mesma forma que uma pessoa crê em Jesus, outra pessoa pode crer em Papai Noel e também é salva. Essa era uma das teologias que era pregada. A teologia ela foi se desenvolvendo, amados. E tudo isso, de uma certa forma, prejudicou a teologia que era tão simples. A teologia lá da primeira igreja era simplesmente a Bíblia Sagrada. Essas tentativas de relacionar a psicologia e a experiência religiosa falharam. Todavia, preste bem atenção isso aqui. Todavia, a psicologia tem informações valiosas a oferecer na formulação de uma boa teologia. Os sentimentos do homem ao estranhar os seus semelhantes e a Deus, a ansiedade persistente que o assombra até a morte e o seu sentimento de culpa, são todas testemunhas de pecado e da depravação do coração humano. Eles revelam a categoria existencial para a qual uma teologia sadia e bíblica fundamentada deve dar as respostas. Amém? Olha, daqui a pouco nós vamos continuar todas essas ministrações, essas palestras. O diácono Jonathan vai estar aqui trazendo a história da filosofia. Eu vou finalizar a minha parte com um comentário aqui do Gruden. Ele faz um comentário sobre a teologia. Eu vou finalizar a minha parte, tá bom? Aí depois, como eu falei, vamos dar mais 5 minutinhos, tá bom? Para você tomar um café ou tomar uma água, ir no banheiro. Aí depois nós vamos voltar para estarmos também agora trazendo a história de toda a teologia. Então, o Gruden, ele comenta assim. Pronto, está aqui. Não acredito que Deus deseje que o estudo da teologia seja árido e enfadonho. Teologia é o estudo de Deus e de todas as suas obras. Teologia deve ser vivida, orada e cantada. Todos os grandes textos doutrinários da Bíblia estão cheios de louvor a Deus e aplicação à vida. A verdadeira teologia é ensino segundo a piedade, e a teologia estudada corretamente nos levará ao crescimento na vida cristã e à adoração. É isso que vai trazer, amados, quando você estuda essa teologia, né, que vai trazer para você um crescimento como? Espiritual, onde você vai estar mais perto de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir o Senhor, não é isso?